Muito bem, vamos lá então. Boa noite a todos. Essa é mais uma edição do nosso Ciência em Casa. Nós já estamos na nossa 11ª palestra, então eu queria agradecer a todos que estão participando desde o início, aqueles que começaram a participar depois, enfim, nós estamos tentando diversificar bastante os temas. Tivemos palestras relacionadas à física, né, que é um tema mais direcionado ao nosso curso, porque esse projeto é um projeto do curso de licenciatura em Física do campus Volta Redonda, do IFRJ, né? Mas também o nosso propósito era fazer uma apresentação sobre temas relacionados à ciência, sobre temas relacionados à educação, e nós, né, tivemos aí uma grande adesão de várias pessoas, então nós tivemos mais de 350 inscrições no total. É lógico que a cada reunião a gente vai diversificando e variando um pouco esse público, mas eu acho que a participação tem nos ajudado bastante a divulgar o nosso curso de licenciatura e né, poder contar com a participação de todos também, tá? Promovendo esse ambiente de debate, de discussão, que eu acho que é muito proveitoso para todo mundo. Bom, vou começar pedindo para todos ficarem atentos ao áudio e ao vídeo, né? A gente sabe que se todo mundo ligar a câmera e o áudio, a nossa apresentação, ela, às vezes não corre muito bem, então vou pedir para todo mundo desligar o vídeo, desligar o áudio e manter desligado durante a apresentação para que a gente tenha a transmissão aí acontecendo direitinho, tá? Sem nenhum problema de transmissão, tá? As perguntas podem ser feitas no chat. A gente vai fazer um pouco diferente hoje, né? A nossa palestrante vai apresentar, vai fazer a apresentação dela. Em seguida, a gente abre para as perguntas, mas vocês podem colocar as perguntas no chat no momento que vocês quiserem, e aí a gente vai anotando para que a palestrante possa fazer a apresentação lá no final, tá? Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Eu vou disponibilizar aí mais ou menos na metade da nossa palestra, na metade da nossa apresentação. É um link do Google Formulários, onde vocês vão colocar o nome e o e-mail. Só essa informação e vão fazer sugestões, enfim, para as próximas palestras, tá? Depois eu coloco no chat para todo mundo ali. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, também a gente esclarece, ok? Bom, a palestra de hoje, né, um tema super atual, acho que é um tema que gera muita dúvida, muita discussão pelo momento que a gente está passando, e o título da palestra é A Batalha contra a Covid-19, e hoje a gente vai receber aqui a imunologista, né, a doutora Caroline de Souza Almeida, fazer uma pequena apresentação da nossa palestrante aqui. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Imunologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, e doutorado em Ciências pelo Programa de Imunologia da Universidade de São Paulo. Ela trabalhou como professora substituta do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia da UFJF, lecionando disciplinas de imunologia para os cursos de medicina, farmácia, odontologia, ciências biológicas e enfermagem durante o período de abril de 2008 a janeiro de 2010. Foi bolsista CAPES de pós-doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, desenvolvendo projetos de pesquisa em imunologia da tuberculose, em junho de 2014, até fevereiro de 2016. Atuou como professora substituta de imunologia na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Atualmente é servidora pública, técnica administrativa em educação do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, na área de biologia. Ela é professora voluntária da disciplina de imunologia do curso de graduação em ciências biológicas do IF Sul de Minas, campus Muzambinho, e possui experiência na área de biologia geral, com ênfase em imunologia, imunologia da mucosa, parasitologia, microbiologia, biologia celular e biotecnologia. Então, nossa palestrante hoje é alguém que trabalha no tema, então todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no chat para que ela possa responder, ok? Doutora Caroline, a gente agradece a sua presença, muito obrigada por ter aceitado aí participar do nosso Ciência em Casa. Eu passo a palavra agora para você.
noite. Eu queria só ver se vocês estão me escutando. Estão me vendo? Sim, estamos ouvindo. Então tá bom. Todo mundo consegue, então, né? Me ver e me escutar. Eu queria agradecer ao convite, né, da professora Aline, do professor Jane, para estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão atual e tão importante na nossa sociedade, né? Então, espero trazer aí um pouquinho dos conhecimentos da biologia para vocês que são da física, da matemática, né, se interessarem aí ainda mais por essa área, né, que estamos todos juntos aí de mãos dadas pela ciência, tá? Então, vou colocar aqui a minha tela para compartilhar com vocês neste momento. E só me avisem se tá passando, tá tudo certo. Estamos vendo sim, Caroline. Então, tá bom. Então, obrigada, professora. Eu vou começar então, tá bom, gente? Bom, hoje eu quero falar um pouco para vocês, né, sobre, de forma geral, sobre essa doença que assola o mundo, né? Principalmente aí nosso país. Hoje temos aí o número de aproximadamente 115 mil mortos por causa dessa doença, né? Então, é uma situação bastante grave que estamos vivendo. E falando sobre essa doença, não podemos deixar de falar do causador desta doença. Então, em meados aí do ano passado, aliás, no fim do ano passado, em dezembro, começou a surgir aí alguns casos de uma virose respiratória na China que estava preocupando as pessoas naquele momento. E aí, com o início de 2020, em março, essa virose ganhou o continente, né, europeu, e aí explodiram-se os casos, principalmente na Itália e na Espanha. E os cientistas, então, a ciência voltou os olhos para essa doença. Que doença é essa? Que patógeno é esse que está causando esse acometimento respiratório das pessoas? Está ocupando muitos leitos dos hospitais com essas pessoas em estado grave. Bom, vamos tentar conhecer quem é esse nosso inimigo. E aí, gente, foi descoberto, né, que isso era causado, que esse quadro era causado por um vírus. O vírus nada mais é do que um conjunto de proteína e ácido nucleico. Na biologia, nós não falamos que ele é um ser vivo, porque ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele precisa parasitar uma célula, então dizemos que ele é um parasita celular, um parasita intracelular obrigatório, né, por ter que utilizar esta célula para se reproduzir. E ele é esse amontoado de proteína e material genético, DNA ou RNA, mas é uma partícula muito pequena, né? Por volta aí, um vírus da gripe tem por volta de 100 nanômetros, né? Então, muito pequenininho. Ele é pequeno, mas faz um estrago tremendo, tá? E aí, qual é a história desse vírus? Né? Então, lá em 1912, no século passado, no início do século passado, começaram relatos sobre uma virose que causava alguns quadros interessantes em animais. Então, foi relatado lá na Alemanha um gato febril que tinha a barriga muito inchada, galinhas que tinham quadro de acometimento respiratório, também uma virose que acometia a parte intestinal dos porcos. E com o decorrer aí do tempo, viu-se que lá por volta de 1960, alguns seres humanos apresentavam um resfriado, um quadro de resfriado moderado,
causado também por um vírus parecido com esse aí dos animais. E os cientistas foram estudar esse vírus e viram ao microscópio que esse vírus era uma partícula interessante, pois ele apresentava uma estrutura em volta aí da sua superfície, tá? Então, esse vírus ele apresentava uma estrutura semelhante a uma coroa solar. Por isso, ele foi denominado coronavírus, tá? Só que não era um vírus que causava tanto prejuízo aí na população humana. Mas essa história ficou um pouco diferente a partir dos anos 2000, pois em 2003 começou a aparecer uma síndrome respiratória aguda grave causada por um coronavírus, conhecido como SARS-CoV. Esse vírus, ele tem a origem aí em morcegos, acometia os humanos, causando esse problema no sistema respiratório dos humanos, e estava levando a uma taxa de mortalidade em torno de 10% das pessoas que adquiriam esse vírus, e uma mortalidade bastante acentuada, principalmente em idosos. Então, a partir disso, a comunidade científica voltou os olhos para esta família dos coronavírus, tá? E mais tarde, em 2012, 9 anos depois, apareceu uma outra doença relacionada ao coronavírus, que foi o coronavírus conhecido como MERS-CoV, que também causava uma síndrome respiratória, mas que estava mais concentrada na região do Oriente Médio. E viram que esse coronavírus ele estava também relacionado a camelos, a dromedários lá daquela região, né? Que poderiam passar esse vírus para os humanos. E agora, no ano de 2020, nos deparamos mais uma vez com essa família aí, com esses coronavírus, causando sérios problemas na população humana, né? Trazendo aí a Covid-19. Importante ressaltar, gente, que a MERS-CoV, né, que é o vírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, ele acarretava uma taxa de mortalidade altíssima, em torno de 34%. Né? Então, a ciência voltou os olhos para o SARS-CoV-2, que é o vírus atual aí que causa Covid-19, com medo de essa doença também ter uma taxa de mortalidade tão alta como a desses parentes aí que provocaram essas síndromes respiratórias no passado. Bom, então vamos conhecer esse SARS-CoV-2, esse vírus que causa a doença Covid-19. Então, o vírus é o SARS-CoV-2 e a doença é a Covid-19. Perfeito? É um vírus que tem o material genético dele composto por uma fita de RNA. Então, vocês lembram lá da escola, das aulas de biologia, né? A fita de DNA, que é uma dupla hélice. E aí, nesse caso, esse vírus tem apenas uma fita simples, que é o RNA, ok? Bom, ele é um vírus grande para um vírus de RNA, ele tem aproximadamente 3 mil bases, né? Não são pares, porque é RNA, né? Só tem pares no DNA. E ele tem aí aproximadamente 125 nanômetros de diâmetro, parece um pouquinho com o vírus da gripe, né? Esse coronavírus, ele é especial porque ele tem um controle, uma estratégia genética que impede que ocorra mutações que podem enfraquecê-lo. Então, ele tem uma estabilidade genética muito grande, tá? Por isso que ele é um vírus aí bem sucedido, tá? Bom, e esse vírus vem de onde? Né? Como que ele apareceu lá na China e ganhou o mundo inteiro em um tempo tão pequeno? Né? Em 9 meses aí, ele já passeou pelo mundo todo. Bom, começaram então vários estudos para desvendar de onde vinha esse vírus. Como nós sabemos que o SARS-CoV e o MERS-CoV estavam relacionados a morcegos, né, e
provavelmente pularam para hospedeiros intermediários aí, como pequenos roedores e mamíferos, eles foram lá na China investigar os morcegos, né? Os morcegos, gente, são mamíferos voadores e eles abrigam uma grande coleção de vírus. Já foram relatados aproximadamente 61 espécies de vírus dentro dos morcegos. E aí, o que acontece? Dentro de um único morcego, pode se coabitar, pode coexistir vírus diferentes. Então, já foram encontradas em torno de 12 espécies existindo dentro de um mesmo morcego. E esses coronavírus, eles podem trocar material genético com outros vírus. Então, o morcego seria uma fonte, se a gente for pensar assim, uma fonte de vírus novos surgindo, já que pode abrigar tantas espécies e já que algumas espécies de vírus podem ainda fazer essas trocas genéticas, né? Surgindo aí vírus novos no mundo. E vírus, às vezes, patogênicos. Então, o pessoal lá da China, os pesquisadores da China, foram procurar esses morcegos e foram a cavernas próximas aos locais que estavam acontecendo esses surtos das doenças respiratórias e começaram a coletar a amostra desses morcegos e viram que encontraram vírus nesses morcegos que tinham uma homologia genética, que eram iguais, semelhantes geneticamente ao SARS-CoV-2, por volta de 96%. Nossa, bastante relacionado, né, geneticamente, aí, esses vírus dos morcegos lá da China com o SARS-CoV-2. Porém, estudos mais detalhados revelaram que esses morcegos, mesmo tendo essa homologia genética de 96%, eles não conseguiam, esses vírus, né, de morcegos, eles não conseguiam infectar as células humanas. Então, isso coloca um ponto de interrogação aí para os cientistas. Será que o SARS-CoV-2 veio mesmo dos morcegos, né? E aí eles foram para um local que tinha um surto muito grande dessa doença, que era a cidade de Wuhan, lá na China, e começaram a procurar onde poderia estar vindo esse vírus de algum outro animal, né? Enfim. E aí chegam ao mercado de peixes, de frutos do mar de Wuhan. E nesse mercado são comercializados vários animais exóticos, porque as pessoas têm o costume de consumir a carne desses animais, então as pessoas comem cobras, pequenos roedores, e chegaram a esse bichinho aqui, ó, o pangolim, parece um tamanduá escamoso, ele é cheio de escama, né? E aí coletaram as amostras de sangue desse animal e encontraram um vírus que também tinha uma homologia genética grande com o SARS-CoV-2, causador lá da síndrome respiratória que estava aparecendo em Wuhan. Esse SARS-CoV, né, que eles encontraram, ele tinha uma homologia genética em torno de 90% com o SARS-CoV-2, um pouco menos, né, do que aquela homologia genética encontrada nos morcegos, porém ele tinha um detalhe interessante. Ele apresentava um receptor na sua superfície, uma proteína na sua superfície, que conseguia se conectar às células humanas e infectar essas células. Então, aí já acendeu um sinal de alerta aos cientistas. Mas, visto que essa homologia genética não era tão grande, né, não era de 99% e tudo mais, ainda assim, os cientistas não bateram o martelo de que realmente esse vírus veio do pangolim. Pode ter algum outro animal aí relacionado, né? Pode ter vindo de um outro morcego que passou para outro animal e aí chegou no humano. Ainda não se sabe ao certo essa origem, né, do SARS-CoV-2. E recentemente, não sei se vocês viram aí na mídia, saiu um artigo foi relacionando a presença do SARS-CoV-2, né, em esgoto. Aí analisaram as águas aí antes de aparecerem esses casos da síndrome respiratória. Então, em Barcelona, analisaram as amostras das águas de Barcelona e viram
que esse vírus está presente na água 9 meses antes do primeiro caso lá na China. E no Brasil, a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, também analisou as águas de lá e viu que o SARS-CoV-2 já foi encontrado em novembro de 2019. Eles analisaram amostras a partir de outubro e em novembro eles já conseguiram detectar esse vírus no esgoto lá. Então, isso indica para a gente que esse vírus ele está passeando aí pela natureza bem antes desses casos que ocorreram lá na China, né? Então, em algum momento aconteceu algo que esse vírus conseguiu aí o seu sucesso de infectar o humano e causar essa doença, tá? Bom, vamos então estudar um pouquinho sobre a infecção que é causada por esse vírus? Como esse vírus consegue entrar no nosso organismo e causar um dano tão grande, né? Vamos tentar discutir um pouco sobre isso. Bem, a infecção com esse vírus já se sabe, né, que é pelas vias aéreas, principalmente. Então, a gente respira gotículas que contêm esse vírus no ar aí, né? Pode uma pessoa infectada espirra ou tosse e acaba liberando essas partículas e a gente respira aquilo e ele vai parar no nosso trato respiratório. Outras formas de contágio, né? A gente tem contato físico com uma pessoa infectada, a pessoa às vezes espirra, coloca a mão na frente do nariz e aí cai as partículas virais, encosta a mão em outra pessoa, ou encosta em algum objeto e aí vem uma pessoa, encosta nesse objeto e acaba adquirindo essas partículas virais. E aí o vírus entra, então, pelas mucosas, né? Principalmente pela mucosa respiratória, como também pode entrar pela mucosa oral. Se a gente colocar a mão na boca, acaba que esse vírus pode entrar pela mucosa oral. Pois bem, e quais são os sintomas da pessoa que está contaminada com o SARS-CoV-2? O sintoma mais característico é a febre. Então, em 88% das pessoas, a gente tem a febre como sintoma característico, certo? Então, por isso que qualquer lugar aí que a gente vá agora, né, agora que está tendo uma flexibilização de isolamento social, às vezes você vai num supermercado, numa loja, enfim, tem alguém lá com um termômetro apontando lá para sua testa para medir a temperatura, tá? Porque é o sintoma mais característico da pessoa infectada. Outro sintoma aí é a tosse, fadiga, né? Cansaço, falta de ar, enfim, tem esses outros sintomas que também podem ser relacionados com a Covid-19. A pessoa fica com um quadro gripal, né? Se confunde muito com uma gripe. Quando a gente está gripado, a gente tem febre, tosse, espirro, falta de ar, né? Enfim, exatamente isso aí. Porque essas infecções virais respiratórias, elas acabam causando esses sintomas no indivíduo que está infectado. Pois bem, ele então entrou lá na nossa mucosa, né? O vírus, a gente adquiriu a partícula, entrou pela nossa mucosa respiratória. E como esse vírus vai conseguir invadir as células do hospedeiro? O grande sucesso do SARS-CoV-2 é ele ter, tá, uma proteína chamada spike na sua superfície que se liga como se fosse uma chave e uma fechadura. Essa proteína, ela se liga a um receptor que está na célula, nas nossas células, né, nas células humanas. Esse receptor, ele é conhecido como ECA2 ou ACE2, né? Ele é uma enzima conversora de angiotensina 2, tem esse nome grandão aí, né? E é uma enzima que está relacionada ao nosso metabolismo, ao controle da pressão arterial. Então, essa enzima, ela está muito expressa no endotélio, nos nossos vasos, está presente também na mucosa gastrointestinal. Então, células que apresentam esse receptor são a porta de entrada para esse vírus. E esse vírus, ele se liga com uma afinidade muito grande a esse receptor. Diferente do SARS-CoV, que causa SARS,
e o MERS-CoV, ele se liga de uma forma muito mais potente a esses receptores. Então, a infecção dele, digamos que ela é mais eficiente, mais rápida, né? Então, ele se ligou ali, ó, a spike, né, a proteína spike lá da superfície do vírus, se ligou a esse receptor. Existem outras proteínas que estão associadas também com a entrada do vírus, como, por exemplo, a furina, que também é abundante no trato respiratório. Ela quebra essa proteína spike e faz com que o vírus se conecte à membrana celular. Então, esse vírus se conectando à membrana celular é tudo que ele queria, gente. Por quê? Quando o vírus se conecta à membrana celular, ele consegue injetar o seu material genético dentro da célula. E para o vírus conseguir injetar o seu material genético dentro da célula, ele venceu na vida. Ele conseguiu o que ele queria. Porque aí ele vai utilizar a célula, né? Ele meio que escraviza a célula a produzir as proteínas dele, a replicar as proteínas dele. Então, ele consegue ter esse sucesso reprodutivo aí, fazendo essa conexão com as células do trato respiratório. E agora, gente? Ele entrou, ele conseguiu se conectar à célula, injetou material genético. E quem poderá nos defender contra esse vírus aí? Quem será? O sistema imunológico, né? É o nosso grande aliado ao combate nessa batalha aí contra o coronavírus, né? Esse coronavírus aí. Então, vamos conhecer um pouquinho do sistema imunológico para a gente saber como ele reage frente ao SARS-CoV-2. O sistema imunológico, eu sou suspeita para falar, porque é óbvio que eu vou falar para vocês que ele é fantástico, que ele é maravilhoso, né? Mas ele é um sistema, no mínimo, muito interessante. Não precisa achar ele fantástico, mas ele é um sistema muito interessante, né? O sistema imunológico, a título didático, ele pode ser dividido em duas partes. Ele compreende uma resposta de imunidade natural e uma resposta de imunidade adquirida. Então, vamos ver como que é a imunidade natural. Essa imunidade natural, a gente fala que é uma imunidade que já está pronta na gente. Então, nós temos aí como imunidade natural as barreiras epiteliais, né? Então, se cai um vírus aqui, ó, na nossa pele, e a pele tiver íntegra, não tiver nenhum machucado, né, um cortezinho nem nada, ele não vai conseguir penetrar tão fácil assim na nossa pele. Então, a gente fala que a barreira epitelial, as barreiras mucosas, são o primeiro obstáculo que um vírus, que uma bactéria encontra para penetrar no nosso organismo. Bom, se ele avançar essas barreiras, existem outras células que já estão prontas a nos defender. Essas células são conhecidas como células fagocitárias. Essas células fagocitárias, elas têm uma função muito interessante. Elas comem o patógeno, elas englobam, né? Elas conseguem fagocitar os vírus, as bactérias, fungos, né? Elas conseguem, então, emitir uma projeção lá do seu citoplasma, fazer uma bolinha assim, né, em volta daquele vírus, daquele patógeno, daquela bactéria, e engole esse vírus. E dentro dessas células tem um arsenal bombástico ali, várias enzimas que tentam destruir esses patógenos, tá? Além disso, existem algumas proteínas que estão lá no nosso sangue, no nosso plasma, que são chamadas proteínas do sistema complemento, que podem atachar na superfície de bactérias, né, e causar poros, como se fosse um bombardeio na superfície dessas bactérias. E aí ela destrói as bactérias. E existe um tipo também celular nessa imunidade natural, conhecido como células NK, do inglês células natural killers, ou matadoras naturais. Essas células, elas têm a capacidade de patrulhar o nosso corpo. E quando elas encontram uma célula infectada, elas matam. Como o próprio nome já diz, né? Elas são matadoras naturais, elas acabam matando estas células. Pois bem, falei um pouquinho aí de imunidade natural. É uma imunidade que em minutos, em poucas horas, ela já é acionada pelo sistema imunológico e consegue te defender
contra os patógenos. Só que o sistema imunológico, ele também conta com uma ajuda extremamente especializada, que é a imunidade adquirida, desempenhada por um tipo celular que vocês já devem ter escutado falar, que são os linfócitos. Então, na imunidade adquirida, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Olha só como vocês já viram falar dos linfócitos B. Os linfócitos B são aquelas células que produzem os famosos anticorpos. Os anticorpos são proteínas que conseguem bloquear a entrada de vírus, de bactérias dentro das células, porque eles se ligam a esses patógenos e impedem que eles infectem a célula-alvo. E aí, gente, além dos linfócitos B, nós temos também os linfócitos T, que são células maestras do sistema imunológico. É como se elas estivessem lá, regendo a orquestra do sistema imunológico. Por quê? Porque elas são células que produzem mediadores, elas produzem substâncias que levam mensagens a outras células do sistema imunológico, falando como que essas células têm que reagir frente a cada patógeno específico. Tá? Então, essas células T são importantíssimas para orquestrar essa resposta adquirida. Só que essa resposta adquirida, vocês viram que ela é um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais complexa quando comparada com a imunidade natural. Esta resposta, por ser assim, ela leva um tempo para acontecer, em torno aí de 5 dias, 7 dias mais ou menos, tá? Então, falamos um pouquinho sobre o sistema imunológico. Como que o sistema imunológico reage diante às infecções virais? O sistema imunológico tem um mecanismo que eu acho fantástico. Ele produz uma substância chamada interferon. Interferon do tipo 1 aqui neste caso. Essa substância, olha o nome, gente, interferon. Ele causa um estado de interferência. Olha que interessante. Quando essa substância é produzida, tá? E reconhecida pelas nossas células, essa substância leva uma mensagem para essas células e fala para a célula assim: olha, nós temos uma ameaça viral. Esse vírus vai querer utilizar o seu maquinário celular para se reproduzir. Nós precisamos lidar com isso. O que vamos fazer então? Você vai parar a sua síntese proteica. Você não vai fazer nada. É como se a célula entrasse de greve, cruzasse o braço lá, ó, e eu não vou fazer mais nada para esse vírus, tá louco? Vou trabalhar para ele de jeito nenhum. Então, isso é um mecanismo do sistema imunológico que para aquela célula, não deixa aquela célula trabalhar, produzir moléculas virais, tá? Além disso, existem aquelas células que eu falei para vocês, né, as NK, que matam as células infectadas na imunidade inata, naquela imunidade mais rápida, né? E na imunidade adaptativa, os anticorpos impedem que os vírus entrem dentro da célula, infectem a célula e usem a célula para se reproduzir. E existe também um tipo de linfócito, chamado linfócito T citotóxico, que faz a mesma função das células NK, das matadoras naturais. Esse linfócito T citotóxico também mata célula infectada. Perfeito, né? Então, o sistema imunológico tem várias armas para tentar conter uma infecção viral. Mas por que o vírus ganha, então, às vezes, o sistema imunológico, né? Porque o vírus também tem algumas artimanhas, algumas armas para se livrar desses mecanismos de combate do sistema imunológico. Tá? Então, é por isso que o vírus consegue infectar uma célula, consegue driblar o sistema imunológico. É uma briga, é uma batalha, né? O sistema imunológico brigando com o vírus para ele não se reproduzir e o vírus tentando fugir dele e entrar na célula para tentar se reproduzir. Então, ó, que eu coloquei esse gráficozinho aí, pessoal da física matemática gosta bastante aí dos gráficos, né? Então, no início de uma infecção viral, quando os vírus estão em altos níveis no nosso organismo,
nós temos a imunidade inata trabalhando fortemente aqui para eliminar esses vírus, como as células NK, os interferons, né? Ao passo que, com o passar dos dias aí, já aparece a imunidade adaptativa no lugar da imunidade inata, com os anticorpos e esses linfócitos T que eliminam células infectadas. Perfeito? E como é a resposta imunológica frente ao SARS-CoV-2? Será que os pesquisadores já viram como acontece essa resposta imunológica? 9 meses aí que nós temos essa infecção no mundo, né? Vários pesquisadores, vários cientistas já tentaram desvendar como é essa resposta imunológica, e não é uma tarefa muito fácil. Então, quando o vírus entra pelo nosso trato respiratório, ganha os nossos pulmões, ele começa a se reproduzir nas células alveolares, que são aquelas células que fazem lá as trocas, né, gasosas, são importantes para a gente respirar. E aí, eles infectando essas células alveolares, elas começam a morrer. E elas caem lá nos alvéolos, né? Elas morrem e expõem esse tecido pulmonar. E aí o corpo vê aquilo como uma ameaça, parece que aquilo está em carne viva. E começa a disparar uma resposta, que no sistema imunológico a gente chama de resposta inflamatória. O sistema imunológico, ele dispara a resposta inflamatória quando ele está vendo que a situação vai fugir do controle dele. E aí, essa resposta inflamatória, ela tem a capacidade de buscar mais ajuda para tentar eliminar aquele vírus, aquele patógeno. Então, ela sinaliza para as outras células, né, do sistema imunológico, para os glóbulos brancos, que são, né, as células do sistema imunológico, que precisa recrutar muita gente, muitos glóbulos brancos, para chegar nesse lugar para defender a gente contra esse vírus. E aí, no caso da COVID-19, a resposta inflamatória, ela pode ser mais prejudicial do que benéfica, porque o sistema imunológico, ele é fantástico, só que ele tem um problema. Quando ele é estimulado exageradamente, quando a resposta imunológica foge do controle, isso acaba prejudicando o indivíduo, o organismo. Por quê? Porque nessas respostas inflamatórias exageradas, ocorre um colapso do nosso sistema circulatório. Então, começa a estimular a cascata de coagulação dentro dos vasos, a pessoa começa a aumentar muito a temperatura, começa a ter febre, começa a interferir nas funções cardíacas, a pressão sanguínea cai e a pessoa pode ser levada a óbito, tá? Então, nesta resposta inflamatória no sistema imunológico frente ao SARS-CoV-2, a gente vê uma característica, quando os pesquisadores começaram a estudar essa doença, eles viram uma característica muito importante aí no sistema imunológico. Eles viram que nessa resposta inflamatória acontece um fenômeno chamado de tempestade de citocinas. O que é essa tempestade de citocinas? Tá? Falei para vocês que existem células no sistema imunológico, como os linfócitos T, por exemplo, e outras células, que têm a capacidade de produzirem essas substâncias, chamadas de citocina. Essas citocinas, elas são os mensageiros do sistema imunológico. É através delas que o sistema imunológico consegue se comunicar, tá, com outras células do nosso organismo, consegue levar a mensagem de que aquela célula precisa reagir de tal maneira para poder eliminar a agressão. E aí, na COVID-19, ocorre uma produção exagerada dessas citocinas. Por isso, nós chamamos de tempestade de citocinas. E aí, o organismo, com essa tamanha quantidade de citocinas, de mensageiros que são produzidos, ele fica maluco, né? O que eu vou fazer agora? Tem um monte de mensagem chegando e eu vou fazendo, e isso vai levando a danos ao nosso organismo, tá? E aí, gente, o organismo entra em
em colapso, ocorre uma inflamação sistêmica, e aí foi que os pesquisadores, né, viram que a Covid-19 não era apenas uma doença respiratória, como seus parentes aí do passado. Ela era uma doença sistêmica, que podia se espalhar por todo o corpo e causar danos, além dos pulmões, né, em outros órgãos. Tá? Então, no rim, no fígado, intestino, ela é uma doença que abrange o corpo inteiro, mas sendo mais difícil, assim, de tratá-la, tá? Mas quais são as armas que nós temos para frear essa doença? Né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para tentar conter o avanço dessa doença. Bom, sem conhecer esse vírus direito, né, que nós não conhecíamos, foi um vírus totalmente novo aí para a gente. Conhecíamos que ele era da família dos coronavírus, mas como o corpo reagia frente a esse vírus era desconhecido, tá? Então, frente a essa ausência de informações, a gente só tem basicamente algumas medidas aí para tentar conter esse vírus, né? Que são aquelas medidas que vocês já estão cansados de ver aí na TV, na internet, falando toda hora, né? Que é lavar as mãos, porque o vírus é proteína e ácido nucleico, então quando você lava a mão com sabão, esse sabão consegue aí degradar essas proteínas, esses ácidos nucleicos, e o vírus não consegue mais infectar ninguém, né? Então, eliminar esse contato com o vírus é super importante. Então, cobrir, né, o nariz, a boca quando for espirrar e lavar em seguida as mãos, utilizar somente lenços de papel, não colocar a mão em objetos, né, quando você espirra e tudo mais, para evitar, higienizar as mãos com álcool gel. O álcool também é um agente que degrada esse vírus, né? O isolamento social, que é não aglomerar pessoas, porque como é um vírus que se dissemina pelo ar, quanto mais gente você tiver tossindo, espirrando num ambiente, vai disseminar mais partículas virais. E aí, por fim, agora que a gente está flexibilizando essas medidas de isolamento social, é utilizar a máscara quando a gente sai de casa. Porque já vimos aí, ó, que quando duas pessoas utilizam a máscara, porcentagem de contaminação reduz bastante, né? De 70%, quando apenas a pessoa saudável utiliza a máscara, né? E a infectada está sem máscara, a probabilidade de contaminação é de 70%. Quando as duas pessoas utilizam a máscara, essa porcentagem cai para 1,5%, né? E diagnosticar esse vírus é importante para contê-lo, né? Por quê? Diagnosticando, sabendo a pessoa que está contaminada, você consegue isolar essa pessoa e aí ela passa a ficar num ambiente em que ela não vai contaminar outras pessoas, né? Então, esse diagnóstico atualmente, ele é feito por uma técnica molecular, que é o chamado RT-PCR. Vocês devem ter ouvido falar dessa técnica também, né? É uma técnica que você introduz uma haste flexível na via respiratória, né, no nariz, vai lá na nasofaringe, lá embaixo mesmo, faz tipo uma passada mesmo dessa haste flexível, coleta esse material. Se a pessoa estiver infectada, nesse muco que você coletou ali, nessas células que você arrancou ali da mucosa, vai conter a partícula viral que vai ser detectada por meio de reagentes, tá? Que conseguem se integrar ao material genético do vírus e levado a um aparelho, né? Que é o aparelho do PCR lá, ele consegue multiplicar esse vírus, gerar várias cópias desse vírus e esse aparelho detecta, então, né, a partir dessa amplificação do material genético viral, você consegue detectar e falar, esta pessoa está contaminada. Só que esse teste, ele tem algumas limitações. Ele é um teste caro de se fazer e um teste que demora um tempo para ser realizado. E outra coisa, com o passar da infecção, a carga viral da pessoa pode ir diminuindo e você não consegue mais detectar
né, esse vírus pelo RT-PCR, tá? Então, ele tem um momento em que ele precisa ser feito, né? Então, em torno aí de 3 a 10 dias, né, do aparecimento dos sintomas, ele deve ser realizado para que você tenha segurança de encontrar, de testar positivo a pessoa que está com esse coronavírus. Além do teste molecular, nós temos aí muito famoso o teste rápido imunológico, né? Que é um testezinho que você vai lá, fura o dedo da pessoa, então no sangue da pessoa, você vai colocar esse sangue numa fita de nitrocelulose, tá? E essa fita é baseada naquela reação que eu falei para vocês de chave e fechadura, né? A pessoa que foi contaminada pelo coronavírus, né, por esse SARS-CoV-2, o sistema imunológico dela vai ser estimulado. E aí, esse sistema imunológico dela, como nós falamos, o sistema imunológico adquirido, ele produz aqueles anticorpos contra o vírus. E esse teste tem o princípio de detectar esses anticorpos contra o vírus. Tá? Então, se a pessoa se infectou, né, você consegue dosar esses anticorpos, né, por esse sistema aí de chave e fechadura, né? Nessa fita, então, você tem antígenos virais. E aí, esses anticorpos que vêm do sangue da pessoa que se contaminou, eles se ligam aos antígenos virais. E isso tem um corante, né, um ouro coloidal lá com corante, que ele se precipita e forma uma linhazinha nessa tira, ó. E aí você vê lá se a pessoa é positiva pela formação da tira, né, da listrinha lá no teste ou não, tá? Pois bem, diagnosticamos a pessoa e isolamos a pessoa para que ela não transmita o vírus para outras pessoas, né? Porém, essa pessoa ela pode apresentar sintomas, ela pode apresentar agravamento desse quadro da doença. E como a gente pode tratar a pessoa infectada pelo SARS-CoV-2? Então, surgiram vários tipos aí de tratamento, né? No início da pandemia, era bem mais difícil, era uma incógnita, os médicos não sabiam como tratar. Primeiro, porque eles pensavam que era apenas uma doença respiratória. Então, eles tratavam como uma gripe, né? Uma gripe severa. Mas, na verdade, não era. Era uma doença sistêmica e exigia um outro tipo de tratamento. Agora, com o passar do tempo aí, nós já temos outras ferramentas para tentar tratar essa doença. Vamos falar, então, das principais, tá? Bom, como era um vírus e tudo mais, foi se olhando para os antivirais que a gente já conhecia para tentar tratar essa doença, né? Então, o antiviral aí que se pensou que poderia ter um efeito bom é o antiviral contra o vírus do Ebola, tá? E aí começaram a usar esse Remdesivir aí para tentar tratar os pacientes, né, com o SARS-CoV-2. E aí, além dos antivirais, existem então também tentativas de tratar com antivirais que são destinados ao combate do HIV, né, e tudo mais. Também surgiram outros medicamentos, como, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, tá? Tão polêmica cloroquina aí, né? A ivermectina também, que é um vermífugo, também foi testada, né, para tentar tratar aí a Covid, né, 19. Porém, os resultados das pesquisas com a cloroquina e ivermectina, eles são muito preliminares ainda. São remédios que foram testados somente em cultura in vitro. Então, o que é fazer um ensaio em cultura in vitro? É você pegar a célula, tá? Colocar na cultura e administrar o medicamento. Fazer as dosagens, várias dosagens, e aí você pode brincar de várias formas, né? Só que você pegar a célula e colocar numa cultura é muito diferente do que você dar o medicamento para um corpo que tem todos os sistemas funcionando em conjunto ao mesmo tempo, né? Então, por isso que tem que se olhar para esses remédios que parecem ser a pílula mágica para solucionar aí a Covid-19 com muito cuidado, porque isso requer estudos profundos para comprovar a sua eficácia,
né, científica e que não vai trazer nenhum dano, né, para quem usar. São remédios promissores, porque já existem vários estudos, né? A cloroquina é um malaricida, um potente malaricida, né, utilizado para tratar outras doenças, né, lúpus, enfim. Existem outras aplicações desses remédios, porém são doenças diferentes, tá? Da Covid-19. Pode ter alguma interação que a gente não sabe com esse vírus, né? Então, muito cuidado nessa hora. Além disso, tratamentos que buscam reforçar o sistema imunológico, né? Também seriam interessantes para tratar a Covid-19. Então, não sei se vocês lembram, também apareceu aí na mídia coleta do plasma de pessoas que já se infectaram com o SARS-CoV-2, que já, teoricamente, produziram anticorpos, né, contra esse vírus. Então, se a gente coletar esse plasma que tem anticorpos contra o vírus e dar para uma pessoa doente, será que essa pessoa melhoraria? Então, também tem essa possibilidade, tá? Enfim, e aí mais tarde nós também temos medicamentos que tentam controlar o sistema imunológico, porque como eu falei para vocês, na Covid-19, a estimulação exagerada do sistema imunológico é muito mais prejudicial do que o vírus em si, né? Então, essa estimulação desordenada do sistema imunológico, ela é muito prejudicial, agrava muito o quadro da pessoa que está infectada. E uma das promessas aí é a dexametasona, que é um corticoide, né, que é um medicamento que meio que funciona como um freio do sistema imunológico. Quando você administra esse medicamento, você fala para o sistema imunológico, opa, peraí, pisa no freio. Não precisa produzir essa tempestade de citocina, pode reduzir isso aí, né? Então, esses medicamentos, eles têm uma grande probabilidade de ajudar aí nos tratamentos dos casos severos, por exemplo, da Covid-19. Tratamento também com heparina, né? Que a heparina é um medicamento utilizado aí, né, no tratamento de coagulação, né, e tudo mais, um anticoagulante. Então, como a doença Covid-19 forma trombos, e esses trombos podem parar na microcirculação, pode ir para o cérebro, tudo mais, então esses medicamentos como a heparina também podem ser interessantes para tratar a Covid-19, tá? E aí, por fim, né, gente, as famosas vacinas que a gente quer para já, né, para hoje, né? Só que a história não é bem assim. Vacina é uma coisa complicada, que leva tempo para ser produzida, né? E falando aí das vacinas, nós já temos aproximadamente 200 vacinas em estudo aí contra a Covid-19. E como são essas vacinas virais? Primeira coisa, qual o princípio da vacina? A vacina, ela é o seguinte, você vai instruir o sistema imunológico, tá? Então, você vai falar para o sistema imunológico, olha, você tem esse vírus aqui. No próximo encontro com esse vírus, você tem que estar preparado para reagir contra ele. Você já tem que estar meio que sabendo o que você vai fazer, né? Esse é o princípio da vacina. Só que você não pode dar para a pessoa aquele vírus patogênico, íntegro, que causa a doença. Esse vírus ele tem que sofrer algumas modificações para que ele seja seguro como vacina para a pessoa, tá? Então, existem várias estratégias de como se desenvolver uma vacina. Você pode usar um vírus atenuado, que é um vírus que ele é mais bobinho, mais fraquinho, ele teve algumas modificações aí, que ele fica um pouquinho mais fraquinho, mas consegue estimular o sistema imunológico, consegue te imunizar, tá? Você pode usar um vírus inativado, que a gente fala que é um vírus morto, né? Não tem vírus morto, porque vírus não é ser vivo, mas ele é um vírus morto, quer dizer que ele não consegue se replicar dentro da célula, tá? Ele é um vírus que você administra, ele é bom para produzir anticorpos, por exemplo, mas ele não é tão bom para estimular os linfócitos T que eu falei para vocês, tá? Você pode pegar
partes do vírus, unidades dos vírus, e também administrar como vacina. Você pode pegar o material genético do vírus e administrar como vacina. Você pode combinar pedaços do vírus patogênico com o vírus não patogênico e fazer uma quimera ali, desculpa, e tentar também utilizar como vacina. Você pode construir um vírus sintético, que a gente chama aí de partículas virais, que são semelhantes, né? Aliás, partículas semelhantes a vírus, que são construídas por engenharia genética. Tudo isso, gente, visando o quê? Visando aí a sensibilizar o sistema imunológico, a produzir anticorpos, principalmente anticorpos, né? Neutralizantes, que num segundo contato com o vírus, né? Quando ele tiver contato com o vírus que está na natureza, aquele sistema imunológico bloqueia a invasão desse vírus, e esse vírus não causa tanto dano assim para a pessoa, tá? E aí, para se fazer essas vacinas, para se construir uma vacina que seja eficiente, ou seja, que gere essa resposta imunológica, mas ao mesmo tempo seja uma vacina segura, que não vai te causar efeito colateral, que não vai te matar, né? Existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas, né? Então, a gente fala aí, tudo começa lá nos estudos pré-clínicos, que são exatamente aqueles estudos que eu falei para vocês. Faz na cultura celular, vê como que aconteceu ali aquele resultado, passa da cultura celular, foi promissor, conseguiu induzir imunidade, não matou a célula, vamos passar agora para um animal. Normalmente passa para um roedor, né? Eles aplicam essa vacina em roedores, em camundongos ou ratos. Bom, viu que não matou o animal, conseguiu induzir alguma proteção? Vamos passar para um animal maior, para um animal que é mais semelhante aos seres humanos. Vamos passar, então, para os símios, né? Para os macacos, para os chimpanzés. E aí você vai andando nessas etapas, nessa escala aí, até chegar lá no final, onde a vacina é administrada de forma segura para os seres humanos. E aí, depois dos ensaios pré-clínicos que foram feitos aí com culturas de células e com animais, a gente passa para os ensaios clínicos, que são compostos normalmente aí por 3 fases. Então, a primeira fase, você faz um grupo pequeno de pessoas, né, de 10 a 100 pessoas, mais ou menos, e estuda essa segurança e essa eficiência imunológica da vacina. Perfeito, foi segura, foi eficiente. Vamos ampliar, então, o grupo de pessoas, vamos avaliar centenas de pessoas, vamos para a fase 2. E vamos, então, beleza, apresentou resultados satisfatórios na fase 2, vamos para a fase 3. Na fase 3, você já amplia muito mais, você já dá para dezenas de milhares de pessoas essa vacina. E aí, essa vacina na fase 3, ela não é só você ir lá, aplicar a vacina, olhar, a pessoa não morreu, tá beleza? Beleza, a vacina é segura. Não. Você precisa acompanhar essa pessoa durante um tempo. Será que essa imunidade que ela gerou vai durar? Ou eu vou ter que ficar vacinando essa pessoa todo mês, né? Então, tem um estudo muito grande, muito longo, para se construir uma vacina eficiente e segura, tá? Então, depois dessas conclusões da fase 3 aí essa vacina vai para os órgãos regulamentadores, né? Para eles licenciarem essas vacinas e falarem, olha, pode ir para uma fábrica de vacina e essa fábrica pode produzir em larga escala, porque a vacina foi segura, foi eficiente, e a gente pode administrar na população humana. Bom, qual é o cenário atual? Existem por volta aí de algumas dezenas de vacinas já em estágio avançado de estudo, né? E eu vou destacar aqui essas 3 vacinas aqui, que é a da AstraZeneca, que é a famosa vacina da Oxford, que utiliza uma combinação, né? Um vírus adenovírus, que é um vírus de chimpanzé, tá? Combinado com fragmentos aí do SARS-CoV-2. A Sinovac, que é uma vacina chinesa, tá? Ela utiliza o vírus inativado, que é aquele vírus que não tem capacidade de se reproduzir, tá? E a Pfizer, junto com a BioNTech, também está produzindo uma vacina de RNA, né?
utilizando aí o material genético, e também está nos estágios avançados. E essas vacinas, além dessas 3, tem também uma vacina da Johnson & Johnson, que já recebeu autorização para ser testada aqui no Brasil, né? Então, está todo mundo com os olhos voltados aqui para o Brasil. Por quê? O Brasil é um país que tem muitos casos de Covid-19. Então, é um ótimo lugar para se testar se essa vacina é realmente eficiente ou não, tá? Então, nós estamos aguardando os resultados. A AstraZeneca mostrou que consegue gerar anticorpos neutralizantes, mas precisa ainda de um tempo para a gente saber se é duradouro mesmo esses anticorpos neutralizantes, né? E também de um tempo para tentar desenvolver todo um delineamento de como essa vacina vai ser produzida e distribuída para a população, certo? Então, esse é o nosso cenário atual das possíveis perspectivas para tentar conter essa doença que é uma pandemia, né, gente? Que está causando tantos prejuízos aí pelo mundo, né? Prejuízos humanos, com muitas mortes aí, e prejuízos econômicos também, devido ao isolamento, ao distanciamento social. Perfeito? Bom, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem, né, obrigada aí pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível aí para respondê-los, ok? É isso, pessoal. Caroline, muito obrigada. Acho que todo mundo elogiando aí a sua palestra lá na nossa lista de presença. A gente tem um espaçozinho lá para fazer sugestões, enfim. Aí, o pessoal gostando bastante aí do tema, da forma como você está tratando. E a gente tem várias perguntas no chat. Eu também já anotei aqui várias perguntas. Se der tempo, vou tentar fazer todas. A primeira é o professor Wagner, ele vai fazer a pergunta abrindo o áudio. Então, professor Wagner, por favor. Bom, boa noite. Caroline, parabéns pela palestra. Foi muito boa. Eu vou fazer uma pergunta assim, que estava lá no início da palestra, acho que não tem necessariamente a ver com a questão da pandemia, né? Não tem de fato. Eu vou fazer a pergunta e vou depois te explicar a motivação da pergunta. Você falou no início que os vírus, eles trocam, se eu não me engano, material genético, né? Quando estão num determinado hospedeiro, não sei se esse é o nome correto. Eu queria saber, não sei se você sabe isso, se essa troca de material genético, ela é uma troca aleatória, ou ela é uma troca que ocorre com alguma, para dar algum tipo de vantagem para o vírus. Tá, e por que eu estou fazendo essa pergunta? Só para não parecer uma pergunta assim, sem pé nem cabeça. Não, imagina, não. Porque o que acontece? É muito comum ouvir essa coisa que o vírus é considerado. Se considera que o vírus não tem vida. Mas, em geral, as trocas. Tem uma grandeza na física que chama entropia. E essa grandeza ela é muito utilizada, por exemplo, tem uma entropia que chama entropia de Shannon para informação. Então, em geral, assim, o sistema aleatório, né, ele tem uma entropia, por exemplo, igual a 1. E sistemas aleatórios, eles não são bons, por exemplo, para você transmitir informação. Você quer sistemas, por exemplo, um sistema muito bom seria um sistema com entropia zero, que você está, de fato, transmitindo a informação, né? E hoje em dia essa questão da informação ela é bem quente. Então, a pergunta é motivada nisso, né? Será que tem uma troca de informação entre os vírus que sempre beneficia aquele grupo, não sei se é o termo correto, ou isso é totalmente aleatório? Obrigado. Obrigada a você, Wagner. Isso é aleatório, sim, né? Acredito que o vírus, porque o vírus ele utiliza o maquinário celular, então imagina vários vírus utilizando o mesmo maquinário celular ao mesmo tempo, né? E aí trocando alguns fragmentos, enfim. Mas acontece que existe a seleção natural, correto? E aí a seleção natural, o que vai acontecer? Ela vai, vamos supor que um vírus lá trocou material com o outro, e aí esse vírus
ele gerou uma partícula que é extremamente infecciosa, como, por exemplo, o caso aí do SARS-CoV-2. Ele é um vírus que ele ganhou um receptor que se acopla na célula do hospedeiro de maneira perfeita, né? Com de 10 a 20 vezes mais potencial de ligação do que o antigo SARS-CoV, tá? E aí a seleção natural bate ali na porta, né? E aí seleciona isso e esse vírus vai conseguindo, então, infectar um número maior de células e se replicar e vai ampliando aí a sua dominação, digamos assim, né, do hospedeiro. Não sei se eu conseguir te responder, mas acredito que é aleatório, mas a seleção natural, ela favorece, né, algum genótipo viral ali que consegue infectar de forma mais eficiente as células do hospedeiro. Perfeito? Então, tá joia. Respondeu sim. Tá joia. Obrigado. Nada. A gente tem mais uma pergunta ali do professor Jaime. Agora ele fez duas perguntas. Eu vou fazer a primeira e aí depois a gente faz a segunda para não misturar. Ele disse o seguinte: hoje foi noticiado o primeiro caso de reinfecção pelo SARS-CoV-2. Isso é um indicativo de que as potenciais vacinas não serão eficientes? Uma boa pergunta, né? Polêmica também. O vírus, a gente está vendo, né? A princípio foi o primeiro caso, a gente ainda tem que levar em consideração que é uma pessoa, então tem que fazer um estudo maior aí, ver se está acontecendo isso em outros países, né? Em outros locais, e ver como isso vai se comportar, porque essa pessoa da reinfecção, a pessoa, os pesquisadores viram que era uma reinfecção, porque era um vírus diferente daquele primeiro vírus que foi encontrado, tá, na pessoa, material genético diferente, mas aí eles levantaram uma hipótese, né? Será que era uma mutação? Será que esse vírus teve uma mutação e virou um vírus diferente? Mas eles viram que não, que esse vírus, ele era um vírus mais semelhante ao vírus que estava sendo encontrado na Itália e na Espanha. E esse chinês que foi reinfectado, ele teve na Itália e na Espanha recentemente. Então, ele se reinfectou lá, né? Provavelmente, essa é a hipótese. E aí, o que acontece? Aí já fica todo mundo preocupado, né? Meu Deus, ele reinfectou, será que não vai dar certo a vacina? Porém, nessa reinfecção, ele não teve sintoma. Então, será que algum aspecto do sistema imunológico dele garantiu que ele não tivesse esses sintomas, né? Apesar de não ter se encontrado anticorpos no organismo dessa pessoa, né? Anticorpos protetores. Só que a resposta imunológica, ela vai muito além dos anticorpos protetores, tá? Ela envolve muitos outros fatores, como a gente até já falou aqui na aula de hoje, a imunidade celular, que também é muito importante, né, desempenhada pelos linfócitos T. Então, eu acho que ainda é assim, uma grande incógnita e a gente tem que observar muito esses novos casos de reinfecção para falar se a vacina vai ou não, né, proteger de fato a gente. A grande questão é por quanto tempo essa vacina irá proteger as pessoas? E é uma resposta que a gente ainda não tem, porque estamos na fase 3 agora. Então, essas pessoas que estão no estudo da fase 3 precisam ser acompanhadas aí durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos. Se a gente olhar para trás aí, né, olhar a SARS-CoV e a MERS-CoV, eles viram que a imunidade contra esses dois coronavírus aí, ela dura em torno de 2 a 3 anos. Então, por isso que ainda não tem uma vacina contra esses outros coronavírus, tá? Então, é uma questão que requer muita observação e muito estudo para a gente poder entender como que esse vírus vai se comportar, como que essa imunidade vai se comportar ao longo do tempo, tá? Acho que é isso, Aline. A segunda pergunta do professor Jaime é a seguinte:
Podemos contrair a doença se o vírus no ar entrar em contato com os olhos, sem contato com as mãos, mas por aerossóis. Assim, seria preciso proteger os olhos com óculos especiais. Uhum. Olha, na verdade, você pode ter contaminação ocular se você tem uma grande carga viral, né? Então, imagina, a pessoa espirrou, né, na sua cara, vamos dizer assim, né? Voou aquele monte de partícula viral, a pessoa está muito contaminada, então você pode acabar se contaminando, né? Só que isso acontece mais em ambientes, você tem assim uma probabilidade maior disso acontecer, principalmente em ambiente hospitalar, né, onde os médicos estão muito expostos ali às pessoas contaminadas por Covid, tanto é que eles utilizam, né, dentista, utilizam aquela proteção facial, né, que protege toda a face da pessoa, aquele acrílico que protege toda a face da pessoa, né. Na rua, assim, tudo mais, é bem mais difícil, né? Você tem que estar com a mão muito cheia de partícula viral, coçar o olho, coçar o nariz e aí, né, levar essas partículas virais para dentro do organismo, né? Mas o vírus, ele tem predileção pelas células mucosas, e aí a mucosa ocular está desprotegida, não, ela está suscetível à entrada desse vírus, tá? Agora a pergunta do João Carlos Martins Alves. Ele diz assim: vi no noticiário que as crianças podem ter uma carga viral alta. O que isso significa? As crianças podem ter uma carga viral alta. Elas podem ter carga viral, né? É porque, assim, a princípio, o que os pesquisadores viram, né? Que as crianças não apresentavam sintomas, né, da COVID. Então, era uma doença que, a princípio, atingia mais os idosos. Era o que estava parecendo que seria, né, a Covid-19. Porém, não é bem assim, né? Nós já vimos que ela atinge todas as faixas etárias. Só que as crianças, a imunidade, parece que a imunidade da criança, ela tem uma proteção aí um pouco, sei lá, maior aí contra a Covid-19, e a criança acaba não desenvolvendo tantos sintomas graves, né? Porém, ela vira um transmissor, né? Então, ela tem aquela carga viral, mas que não causa os sintomas nela, mas ela pode disseminar, né? Ela pode ter uma carga viral alta e acabar disseminando para outras pessoas, como no caso aí dos avós, que são um grupo de risco, né? Que se acreditava, né? Que os idosos eram mais suscetíveis, né? Então, a criança poderia ser um hospedeiro, assim, que transmite uma carga viral alta aí para as outras pessoas, tá? Acredito que seja mais relacionado a essa história, ok? Agora a pergunta da Júlia Richeri. A ivermectina diminui a triplicação viral. O que muitos médicos têm feito é tomar para evitar que o vírus venha com uma carga alta. Isso realmente pode ser feito? Inclusive, agora só pode ser comprado com receita médica. Pois é. Exatamente, boa pergunta. É aquilo que eu falei, né? As pessoas, a sociedade quer a pílula mágica para, né, matar de vez o vírus. E não é bem assim. Esse vírus, ele vai ficar presente aí na sociedade durante um tempo bom ainda, né? Tanto é que a gente vê o HIV, né? Surgiu lá nos anos 80 e ainda está presente. Vírus da hepatite, né, HPV, a gente não consegue eliminar o vírus, pronto, vamos tomar um remédio, né, que controla a replicação viral e esse vírus sumiu para sempre. Não é bem assim, tá? E os estudos, como eu falei na apresentação, né, os estudos com a ivermectina, com a cloroquina, a hidroxicloroquina, foram estudos realizados in vitro, né, estudos ainda
preliminares que mostraram que pode ser que tenha uma eficiência antiviral, que controle a replicação antiviral, tá? Então, o que as pessoas estão fazendo, né? Você vê muita notícia de internet, vamos começar a tomar todo mundo ivermectina porque vai proteger. Não tem base científica. Tomar, você pode tomar. Não tem problema nenhum, só que não tem base nenhuma científica. E aí, outro ponto, né? Qual a dosagem dessa ivermectina que vai proteger contra essa replicação viral? Né? Isso tem que estar muito acertado. Qual a dosagem desse medicamento é importante para não causar efeito colateral? Mas a ivermectina já é usada há milhares aí, muito tempo, né? Para combater patógeno, para combater vermes, né? Enfim, já não tem efeito colateral. Não é bem assim. É aquela história. Quando você vê uma doença, né, uma parasitose, né, o sistema imunológico trabalha de formas diferentes para eliminar uma parasitose e para eliminar uma virose. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa parte, né, de você administrar um remédio que já é conhecido para essa virose, mas você não sabe a dose que a pessoa tem que tomar. Se você aumentar muito a dose, será que vai aparecer um efeito colateral? A hidroxicloroquina, já observaram aí que a administração dela para a Covid-19 pode causar arritmia cardíaca, tá? Então, assim, ainda é muito primário a gente bater o martelo de que isso é uma pílula mágica e vai ser aí a solução para os nossos problemas, que vai eliminar o vírus de fato, tá? Ok. Pergunta agora da Giane Oliveira. É realmente necessário higienizar com álcool ou outro produto de limpeza todo produto que adquirimos em mercados, padarias? Minha maior dúvida é em relação a frutas como banana, por exemplo. Assim, é uma medida que a gente pode, né, um aliado aí que a gente pode estar utilizando e realmente, né, se as partículas virais caem em algum objeto, vamos pensar, os alimentos, né, também estão lá expostos lá no supermercado, se cair uma grande carga viral em cima daquele alimento, você colocar a mão e levar a mão, né, ao nariz e tudo mais, você pode se contaminar. Então, eu acho que é válido, sim, a gente higienizar tudo, né? Infelizmente, dá um trabalho, né, gigantesco toda vez que você chega do mercado, higienizar a fruta, higienizar todos os alimentos, pacote, tá dando banho em pacote de arroz, né? Nunca imaginei que em 2020 a gente ia estar fazendo isso, né? Mas, enfim, para a gente tentar aí eliminar o vírus, porque existem estudos mostrando que o vírus dura um certo tempo em cima das superfícies. Tá? Então, como é um patógeno microscópico, a gente não enxerga se ele está lá ou não. Então, por via das dúvidas, melhor você higienizar com sabão, com álcool gel, né? E garantir aí que você não vai se contaminar por essa forma, tá? Temos alguns comentários também aqui no chat, a professora Giovana dizendo que a palestra é agradável, bom demais ouvir essa palestra. O Patrick também te parabenizando, foi muito produtivo aprender sobre a batalha contra a pandemia da Covid. Tem uma pergunta do Lucas Oliveira. Professora, sei que os mais jovens têm uma resistência maior ao Covid, e a minha pergunta é, com a volta às aulas, qual a possibilidade dos alunos, professores e outros servidores se saírem sem nenhuma sequela? Acho que ele está falando com relação a o que pode acontecer, né, caso as aulas retornem presencialmente, né? Então, Lucas, eu acho que é uma questão muito preocupante, tá? Essa das aulas, porque a gente estaria com certeza em contato com o vírus ali, muito mais exposto, né, a isso, e não é bem assim que os jovens têm uma resistência maior à Covid, tá? Não tem ainda essa
relação consolidada aí, né? Saiu agora um estudo que eles avaliam mais de 200 parâmetros, tá? De vários parâmetros imunológicos e tudo mais relacionados a essas resistências, mas eu acredito que as aulas, né, os servidores, os professores, seriam uma classe que estariam tão exposta aí quanto os médicos, quanto os profissionais de saúde. Então, eu acredito que enquanto não tenha uma vacina eficiente, seria uma extrema irresponsabilidade a gente voltar para a sala de aula, tá? Porque a gente sabe que numa escola a gente não tem só uma população jovem, né? A gente tem várias faixas etárias trabalhando e estudando ali ao mesmo tempo. Então, você colocaria pessoas de grupo de risco, que têm comorbidades, enfim, vale a pena pagar esse preço, né? Então, eu acredito que enquanto a vacina não estiver disponível, é uma tremenda irresponsabilidade com a vida humana aí dos professores e estudantes, né, e profissionais da educação, você colocar todo mundo dentro de uma escola para se contaminar, tá? É isso. Tem aqui também o elogio da Jeane. Obrigada, Carol, excelente palestra. Do professor Márcio, parabéns, Carol, excelente palestra. Temos uma pergunta também do João Carlos Martins Alves. Em média, aproximadamente quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies, fora do corpo? E ele resiste até que temperatura? Boa pergunta, João. O vírus, em superfície aí, plástica, inox, ele pode sobreviver em torno de 3 dias, mais ou menos, tá? Então, por isso que é importante, né, essa higienização dos objetos, tudo mais. No ar, ele pode ficar de 2 a 4 horas em suspensão, né? E a questão da temperatura também é interessante, né? Porque se pensava que, coloca essa roupa no sol que mata o vírus, tá? Mas não é bem assim. O vírus precisa de luz ultravioleta para você degradar, por exemplo, né? Então, ele precisa de uma fonte de calor e uma fonte que cause a radiação, né, ultravioleta aí, causa uma desnaturação aí no material genético do vírus e ele acaba morrendo, né? Então, esse vírus, para você esterilizar alguma coisa, você tem que aquecer aquele material a 121 graus, né? Então, essa temperatura seria correta para talvez eliminar o vírus, tá? Do ambiente aí. Então, tem essas medidas que a gente tem que ter atenção para poder controlar, ok? Aqui a Vanessa Assis falando ótima palestra, o pessoal está gostando bastante. Eu tenho uma pergunta, né? Se alguém não tiver mais perguntas aí, quiser colocar no chat ou abrir o áudio, vou fazer a minha aqui. Uma pergunta assim relacionada à técnica de pesquisa, né? Muitas vezes a gente fala que quando a gente vai fazer um teste com vacinas, a gente costuma aplicar a vacina a um determinado grupo e o placebo a outro determinado grupo. Eu queria que você explicasse qual é a necessidade de você ter esses dois grupos para provar a eficácia, enfim, se aquela vacina ela vai ser boa ou não para ser aplicada no público em geral, na população em geral. Perfeito. Então, a importância, né, desses estudos de comparar um grupo que recebeu com um grupo que não recebeu o agente da vacina é muito grande, né? Então, quando você faz um delineamento experimental, você tem que ter o seu grupo controle, que é aquele grupo que você vai administrar o veículo da vacina, por exemplo, né? Então, por exemplo, você tem uma vacina que ela é diluída em solução salina. Será que essa solução salina causa algum efeito no meu sistema, né, que eu vou administrar essa vacina? Então, você faz esse controle para comparar essas questões, né, para você ver se tem algum
componente ali nesse veículo que pode estar também atuando nesse sistema imunológico, enfim. Então, essa é a importância. Você administra a vacina, porque a vacina ela não é só o patógeno, ou partes do patógeno. Ela, às vezes, tem um adjuvante, que é uma substância que estimula o sistema imunológico de forma inespecífica, tá? Ela tem o veículo, ela é diluída em alguma coisa, né? Em uma solução salina, em uma solução que contém antibiótico, enfim, que existem outras substâncias. E aí o que os pesquisadores fazem é o seguinte: o que eu quero ver, na verdade, é o que aquela partícula viral, aquele pedaço do vírus está causando no meu sistema imunológico. Se ele está estimulando a minha imunidade. Todo o resto que está fora dessa vacina, eu preciso, né, que não é o vírus, eu preciso ver se é só o vírus que está causando aquela reação do sistema imunológico ou tem alguma interferência desses outros constituintes na vacina que eu administro, tá? Então, você faz um grupo controle, um grupo placebo aí, para você eliminar, né, esses efeitos aí que mascarariam o efeito da vacina, entendeu? Então, por isso que você tem que fazer, estipular aí esses grupos controles para você tentar entender qual é a ação somente daquele agente que você está construindo a sua vacina, ok? E também evitar, né, aqueles efeitos, porque a gente fala que são os efeitos, o grupo cego, né? A pessoa vai receber a vacina, normalmente ela não sabe se ela está recebendo a vacina ou o placebo, para você não ser sugestionável à administração daquele composto, né? Então, a pessoa recebe somente, ela sabe que ela está recebendo algo, mas se é a vacina de fato ou o controle, o placebo, ela não sabe o que ela está recebendo, para evitar essas outras, né, interferências, sugestionamentos na eficácia da vacina, ok? Muito legal. Assim, o pessoal está elogiando bastante, né? Ali, excelente palestra. João Carlos, obrigada, palestra muito instrutiva. Realmente acho que foi bastante esclarecedora. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? A gente pode finalizar. Eu vou colocar no chat, pessoal, a lista de presença, tá? Já coloquei antes. Quem já assinou, por favor, já não precisa assinar, mas quem ainda não assinou, por favor, assine para que a gente possa emitir o certificado para vocês depois, tá? Tô colocando ali também o site com todas as palestras e os materiais disponibilizados e o nosso canal no YouTube. Então, quem quiser assistir os nossos vídeos pode curtir lá. A Norma está agradecendo também, né? Pessoal gostando bastante aí da abordagem. Eu acho que foi muito didática, né? Muito simples, assim, do ponto de vista para gente que não estuda diretamente esses conceitos mais relacionados à biologia. Eu acho que foi muito esclarecedor. Acho que a abordagem ela traz uma linguagem científica que a gente pode compreender. Então, a gente gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Um tema muito importante, né, para o nosso momento atual, e eu acho que agora, se essa palestra fosse apresentada lá no início, né, lá em abril, maio, talvez ela tivesse uma outra abordagem, né. Hoje você já pode trazer uma visão muito mais completa, e a gente conseguiu ter, assim, uma noção de quais são os caminhos que a gente pode seguir a partir de agora, tá? Então, gostaria de novamente te agradecer ao professor Jaime também, né, que te indicou, ele tinha assistido sua palestra aí. Enfim, é uma satisfação poder receber você aqui no nosso Ciência em Casa. Eu que agradeço, Aline, muito obrigada pelo convite de vocês. Estou sempre às ordens aí, se quiserem, né, algum tema relacionado à saúde aí, estou à disposição e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha
levado um pouquinho da imunologia para vocês, que é um assunto fantástico, né? Eu sou suspeita para falar, mas espero que eu tenha despertado pelo menos a curiosidade em vocês, né, da imunologia quanto ciência, né, principalmente nessas questões de vacina, que são bastante aplicáveis aí no nosso cotidiano. E queria somente agradecer mesmo a essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre isso, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Abraço, um bom trabalho para você aí. Parabéns pela palestra, o pessoal elogiando bastante. Bom, gente, então essa palestra vai ficar disponível aí no nosso canal do YouTube, deixei lá o linkzinho, né, fazer a nossa propaganda, se vocês quiserem curtir, enfim, tá lá para vocês esse material, tá? Na próxima semana a gente vai ter a palestra do professor Marco Aurélio Espírito Santo, e o tema vai ser a formação de auroras polares na atmosfera terrestre. Então, a gente volta a falar aí de um assunto voltado para a física, né? Nosso objetivo vai ser fazer, então, essa abordagem desses temas, né, relacionados à ciência, relacionados à física, à educação, para que a gente possa aí discutir um pouco esses temas relacionados à ciência, à educação, nesse período de suspensão de aulas, nesse período de pandemia. Gostaria de agradecer a presença de todos, então, de novo, ali, quem não assinou a lista, por favor, assinar a lista de presença, e é isso, a gente se encontra na próxima semana, vocês já estão convidados aí para a palestra do professor Marco Aurélio. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para a gente lá. Sigam a gente nas redes sociais também, nosso Instagram, lá da Licenciatura em Física, a nossa página no Facebook, enfim, ok? Uma ótima semana para vocês e até segunda-feira que vem. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Caroline.